YouTube, tudo bem? Hoje eu volto aqui com o caso criminal real. É um caso muito triste, muito conhecido no Brasil e no mundo e que abalou muitas pessoas quando aconteceu. É o caso de Daniela Ferrante Pérez Gazola. Isso, a Daniela Pérez, de 22 anos, que foi assassinada no dia 28 de dezembro de 1992. Eu lembro bastante desse caso porque eu era muito pequena ainda, né? Tinha ali uns 7 anos, mas eu me lembro exatamente quando apareceu na televisão, aquele símbolo da Globo, do plantão da Globo, e foi falado sobre a morte da atriz. Eu lembro que me marcou muito. Depois desse plantão, vieram outros aí que eu me lembro muito bem, como dos Mamonas Assassinas, Ayrton Senna e até da Princesa Diana. Então eu fiquei meio traumatizada aí com esse plantão da Globo, né? Mas hoje a gente vai falar então do caso Daniela Pérez. É dia 28 de dezembro de 1992 e a polícia do Rio de Janeiro recebe uma ligação de um homem que se identificou, é um advogado, e ele quer passar o número de uma placa, porque ele viu uma cena muito suspeita. Ele passou ali por uma rua meio deserta, aquela hora da noite, viu 2 carros parados, viu uma mulher dentro do carro e decidiu anotar a placa do carro. E ele anotou a placa OM 1115. Então ligou para a polícia e falou: olha, essa cena é muito estranha. É em tal lugar, tem essa placa, eu vi esses 2 carros parados, ali é muito escuro, muito ermo, muito esquisito. 2 policiais então são designados para fazer essa oitiva. Eles vão até o local indicado pelo advogado. Chegando lá, não vêm mais 2 carros, vem apenas um escorte e sem ninguém ali dentro do carro. Então, enquanto um dos policiais volta para a delegacia para fazer uma pesquisa de quem é aquele carro, o outro policial ficou ali guardando a cena e quando decidiu se encostar numa árvore ali, ele tropeçou no corpo de uma mulher. Ao olhar ali aquela mulher, ele reconheceu que era uma atriz da Globo, da novela que passava ainda na época. Era Daniela Pérez. Logicamente, a família da Daniela Pérez foi informada logo. A escritora de novelas Glória Pérez, que é a mãe de Daniela, foi até o local e realmente se deu conta da triste notícia de que era sua filha. A partir de então, a polícia começou a investigar com aquela placa que o advogado havia passado para eles. A princípio, não se achou ali no Rio de Janeiro nenhum carro com aquela placa. Mas, investigando mais a fundo, o delegado percebeu que um dos atores da novela que contracenavam com Daniela Pérez tinha um carro Santana com a placa LM 1115. Então, a partir daí, ele começou a investigar o dono do carro, que era o ator Guilherme de Pádua. Inclusive, ele contracenava com Daniela Pérez, fazia um par romântico, eles tinham um namoro na novela de Corpo e Alma. Apesar de prestar condolências para o viúvo Raul Gazola e para a mãe de Daniela, a Glória Pérez, que era autora da novela, Guilherme, no outro dia, no dia do enterro de Daniela, assumiu que havia tirado a vida da atriz. Ele, até mesmo na noite anterior, depois de ter cometido o crime, ele falou ao telefone com Glória Pérez, pois ela havia perguntado se ele sabia onde ela estava, porque a Daniela não tinha chegado em casa, todos estavam preocupados, e ele e a esposa negaram saber qualquer coisa sobre ela, afirmaram que estavam muito preocupados e que poderiam ligar a qualquer momento para lhes informar, quando na verdade eles já sabiam o que tinha acontecido. No outro dia, diante da polícia, que já tinha a placa dele, que já estava investigando, que quando a Daniela saiu do estúdio de gravação, ele foi atrás dela também. Então, ele assumiu
que tirou a vida da Daniela Pérez. A versão do crime que a polícia chegou foi que Guilherme de Pádua seguiu Daniela Pérez após ela sair do estúdio, fechou o carro dela, foi até Daniela, deu um soco no rosto dela, por isso ela ficou desacordada. Ele colocou ela no carro, no próprio carro dela, e foi dirigindo. No seu carro Santana estava sua esposa, Paula Tomás, que passou a tomar a direção do carro deles. Então eles se encaminharam ali para aquela estrada, aquele terreno que era muito ermo, muito isolado, baldio, né? Na verdade, à beira de uma estrada, e ali assassinaram a Daniela Pérez. Ainda segundo a polícia e segundo essa versão da polícia, Guilherme de Pádua matou Daniela Pérez porque estava insatisfeito com a questão da novela, pois naquela semana ele havia perdido algumas cenas, ele havia sido retirado de algumas cenas, recebeu menos cenas para poder trabalhar. Então esse seria o motivo, né? Ele ficou chateado com isso e por Daniela ser a filha de Glória, e ele muitas vezes sempre estava ali naquela amizade com a intenção de fazer com que Daniela de alguma forma interferisse na produção da novela, pois sua mãe era escritora, autora. Então ele teria cometido o crime por conta disso, segundo a polícia. A polícia sustentou que Guilherme de Pádua e Paula Tomás esfaquearam a Daniela Pérez mais ou menos 18 vezes, provavelmente com um punhal, né? E eles acreditavam também, e foi isso que levou o processo em diante, que o crime havia sido premeditado. Porque Paula Tomás estava no banco de trás do carro, estava com um lençol, com um travesseiro. Depois do crime, o Guilherme de Pádua mandou lavar o carro, né? A arma do crime nunca foi encontrada. Depois o Guilherme falou que jogou no mar. O fato de Guilherme de Pádua ter mudado a placa dele, né, alterado a placa que era LM1115 e ter colocado OM1115, demonstrou total premeditação, segundo a polícia, no sentido de se safar daquele delito, daquele crime que ele havia cometido. Atualmente, o Guilherme de Pádua, ele dá a versão de que Daniela Pérez é quem havia chamado ele para sair porque ela queria conversar com ele, que segundo ele, ela mostrou aquele local para ele. A Paula Tomás estava escondida no carro porque era muito ciumenta, tinha muito ciúme da Daniela Pérez, e que ali houve uma discussão entre as mulheres. Paula e Daniela discutiram e a discussão ficou muito acalorada. Guilherme de Pádua deu uma gravata na Daniela Pérez para separar da Paula, que estava grávida de 4 meses dele. Então, segundo ele, a preocupação dele era o bebê que estava na barriga, por isso ele segurou a Daniela. E sem perceber, ele deu uma gravata na Daniela e ela caiu desmaiada. Nesse momento, ele pensou que ela já estivesse morta. Segundo ele procurava ali por sinais vitais e tinha, mas não tinha. Ele não sabia exatamente se tinha ouvido, se não tinha ouvido ou sentido os batimentos cardíacos. Enquanto ele percebeu que ali, né, que ele tinha matado a Daniela Pérez, como ele mesmo fala, ele decidiu nessa hora adulterar a placa do carro, e quando ele retornou ao corpo de Daniela, Paula Tomás estava ali perfurando o corpo dela com uma tesoura. Então, na versão de Guilherme de Pádua hoje, quem deu os golpes na atriz foi a sua esposa Paula Tomás. É claro que Paula nega tudo isso, diz que não foi ela, que inclusive nem estava no local na hora, que estava num shopping. É claro que ela foi julgada e condenada, assim como Guilherme de Pádua. Não foi comprovada essa versão da Paula, e o próprio Guilherme, depois de um tempo,
ele mudou a versão, porque a princípio ele disse que estava sozinho, depois ele admitiu que Paula Tomás estava no local e ele afirma hoje que quem deu os golpes foi ele, foi a Paula Tomás, quer dizer. Bem, o crime ocorreu em 1992, eles foram presos já no segundo dia, praticamente, e ficaram presos até 1999. No dia 25 de janeiro de 1997, Guilherme de Pádua foi julgado e condenado a 19 anos de prisão por homicídio qualificado, que segundo as lesões no corpo de Daniela, ela levou aqueles golpes, né? E ela não se protegeu. Então, muito provavelmente, isso indica que ela estava de algum modo desacordada, mas ela não estava morta. Já Paula Tomás, ela foi condenada a 15 anos de prisão, porque na época ela tinha 19 anos, e os dois, Guilherme e Paula, cumpriram apenas 7 anos em regime fechado, quando foi-lhes dada a possibilidade do regime semiaberto, e eles saíram da cadeia em 1999, 7 anos depois que cometeram o crime contra a atriz. Na época, a Glória Pérez, mãe da atriz, começou a fazer uma campanha para que houvesse uma mudança no Código Penal, porque até então os crimes de homicídio qualificado não eram tratados como crimes hediondos. Então ela viu aquilo ali um absurdo, porque por não ser tratado como um crime hediondo, logo a pena não seria uma pena tão dura, tão rígida. Então, Glória, ela começou, desde 1992, ela começou aí uma luta para poder mudar a legislação. Foi quando, em 94, ela conseguiu, com mais de 1 milhão de assinaturas, ela conseguiu fazer essa alteração na lei, que é pedindo que o crime de homicídio qualificado fosse sim considerado um crime hediondo. Portanto, a pena seria uma pena mais rígida nesse sentido. Bem, atualmente, quando a Glória Pérez fala sobre o caso, a gente percebe uma grande tristeza dela, como se realmente a falta não diminuísse, e eu acredito que não diminua mesmo. Também, há alguns anos atrás, a Glória também perdeu um filho com 25 anos de idade, porque ele tinha síndrome de Down, e ele perdeu a vida. Né? Raul Gazola, depois da morte de Daniela Pérez, teve mais de 4 infartos e mesmo assim sobreviveu e continuou a carreira, casou-se, teve filhos. O Guilherme de Pádua, ele não voltou mais para as televisões como ator, mas ele ainda faz algumas campanhas publicitárias como modelo. Hoje ele se denomina pastor de uma igreja evangélica em Belo Horizonte, onde ele mora. Ele já se casou algumas vezes depois que saiu da prisão, né? E hoje em dia ele alega que se não fosse por ele, não teria acontecido o crime, mas que não foi ele quem deu os golpes. Ele afirma que foi a Paula Tomás. Já a Paula Tomás também se casou, na cadeia estudou direito, formou-se em direito, é casada com um advogado muito conhecido no Rio de Janeiro, tem uma vida financeira muito boa, muito estável, e recentemente ela e Glória Pérez trocaram aí algumas alfinetadas, né, em fevereiro de 2021, porque a filha de 5 anos de Paula Tomás quer seguir a carreira de atriz, né, e a Glória Pérez achou isso um absurdo. Por quê? Porque a própria Paula tirou a vida da atriz, filha de Glória Pérez. Então houve aí essa cisma, né? A Paula até tentou processar a Glória Pérez, ela tentou inclusive pedir que o nome dela não fosse mais citado e relacionado a isso, mas foi negado o direito. Bem, a Daniela Pérez, se estivesse viva hoje, teria muito mais de 50 anos e, segundo as pessoas que a cercavam, que a conheciam, ela era uma pessoa muito amorosa, muito meiga, preocupada com todo mundo, muito decidida, muito obstinada a fazer um bom trabalho.
e também uma mulher de gênio forte, justamente por ser muito decidida. Fato é que ela tinha apenas 22 anos e tinha muitos sonhos. Ela iria começar ela estrearia uma peça com o marido Raul Gazola, uma peça teatral, e eles planejavam também, no ano de 93, no ano de 94, terem filhos. Mas nenhum desses planos foi realizado por conta desse comportamento, dessa atitude violenta que Guilherme de Pádua teve e Paula Thomaz também. Bem, esse foi o caso de hoje, um caso triste, um caso que eu me lembro muito bem, da noite ali, todo mundo em casa, no sofá, assistindo a novela, quando de repente apareceu aquele plantão da Globo e noticiou-se esse fato. Eu me lembro muito, muito bem. É triste porque ela era muito nova, tinha toda uma vida pela frente e as pessoas que cometeram um crime, né, pagaram 7 anos, já estão soltos, têm as suas vidas, mas a falta para a família nunca vai passar. É esse o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curtam, compartilhem e vamos falar sobre esses assuntos, até mesmo para rever, né, as nossas leis. Será que as leis do Brasil realmente são leis rígidas, leis que dão a ideia de punição ou leis que dão a ideia de impunidade? E aí outra coisa para a gente pensar, quantas pessoas precisarão perder a vida para criarem-se leis mais adequadas? Porque foi assim no caso da Daniela Pérez, foi assim no caso do Bernardo Boldrini, está sendo assim também no caso do Henri Borel. Então vamos pensar sobre isso, tudo bem? Muito obrigada, fiquem com Deus, tchau.